Bora lá, galera, vamos acompanhar mais um debate aqui do Campeonato Carioca. Fluminense vence mais um título em cima do Flamengo, uma goleada 4-1 no time do Flamengo. Vitor Pereira na Berlinda, a diretoria ainda não se pronunciou sobre a demissão do técnico, ele vai ser mandado embora, se vai permanecer no time, né? E o Diniz, né, conseguiu seu primeiro título expressivo no futebol. Técnico que sempre tá batendo na trave, tem batalhado muito, tem montado aí grandes elencos, assim, nem jogadores assim tão numerosos, mas são times aí que o Diniz tem montado, sempre começa muito bem, acaba terminando mal, e esse ano tem sido diferente. O Diniz tem conseguido conquistar muita coisa. No passado terminou terceiro lugar do Campeonato Brasileiro e esse ano já conquistou o Campeonato Carioca, galera. E vamos acompanhar o Linha de Passe falando tudo sobre esse clássico Fluminense e Flamengo. Fluminense 4-1. Vou deixar o link na descrição. Cresce direitos autorais ESPN do Grupo Disney. Para não dizerem que não registramos o outro lado, Vitor Pereira também foi ovacionado no Maracanã pela torcida do Fluminense. A torcida do Fluminense gritou Vitor Pereira. Só para ser justo também, dentro de tudo aquilo que a gente falava no início do programa, o Vitor Pereira não foi o único. A torcida xingou bastante o Marcos Braz, xingou também o Rodolfo. E o Landim também. Então, assim, também muito xingado. E só para pontuar também o que ele respondeu na pergunta que foi feita a ele, ele falou que se fosse torcedor, talvez estivesse falando a mesma coisa. Teria se xingando também, né? A reação do torcedor é completamente normal. A fábrica de emoções do futebol só faltava os torcedores entenderem. Pelo amor de Deus, hein? Só faltava entenderem, não tem que entender mesmo. É difícil, hein? Até porque tem vezes que o torcedor critica, eu acho que sempre é direito, mas não ajuda. Mas nesse Dessa caso, vez não atrapalha. Mas não atrapalha. Me chamou também a atenção a resposta sobre o Gabigol. Ele disse que a ideia com o Gabigol era reter a bola mais à frente. Mas ele sabia que o Fluminense pressionaria. O Fluminense já tem por característica ter a bola e precisando correr atrás do resultado. Esse seria um jogo em que o Flamengo precisaria muito de jogadores com características de Cebolinha, de Matheus França que ele coloca no segundo tempo. Era uma coisa tão óbvia. Sim. O Fluminense tinha que sair pro jogo, o Fluminense escalou Marcelo na lateral esquerda, que vai embora, e na zaga, Felipe Melo, que é lento. Então, ele só lança o Matheus França no segundo tempo. A primeira bola que é lançada pro Matheus França, ele ganha do gol quase. Ganha do Felipe Melo. Claro, mas é óbvio que é a ganhar. primeira vez que o Felipe Melo é exigido no jogo. Não, ele vai exigir no segundo ele tempo. recebe nas costas do Marcelo e passa de passagem pelo Felipe Melo. Primeiro tempo o Flamengo não fez defesa. Mas o Flamengo não explorou isso. Ô, Eugênio, é um absurdo. E a Você acha que o Gabigol não poderia explorar isso? Não tem a característica, mas é outro tipo de futebol. O Gabigol não entra no primeiro tempo para fazer isso. O Gabigol no primeiro tempo, e era uma crítica de recomposição. É porque no primeiro tempo o Flamengo não fez nada. Então, mas assim, é o que ele falou. Não precisa ser Ficou tomando pancada do Fluminense no primeiro tempo inteiro. É ser muito ingênuo. Não entender que o cenário do jogo, o time do Diniz, com 2-0 no lombo, tendo que ter a vantagem, qual era o desenho do início do jogo? Mas como é que você escala um Gabigol? Eu falo, não faz muito sentido. Pedro, era óbvio o Matheus França livre na velocidade. Mas aí é que tá. O Gabigol só foi titular porque gritou e pediu para jogar, mas ele tinha pedido, ele queria disputar a posição com o Pedro. Então na história do elenco difícil de administrar para qualquer técnico. Então, e aí entra também no que o Pedro tocou, de ter uma diretoria que nessas horas intervém e diz para o treinador, você tem autonomia total para manter o Gabigol no banco. E se o Vitor Pereira tivesse essa autonomia como treinador, eu não consigo conceber que ele não tenha enxergado isso, que é óbvio para todo mundo. Eu acho que o problema não é esse. O problema não é que a diretoria intervenha para você ter... Não! O ambiente do futebol tem que dar autonomia ao técnico naturalmente. Não precisa ter essa intervenção pontual aqui, outra ali e tal. É que o ambiente chegou em tal ponto que a torcida olha para dentro do campo e vê o quê? Jogadores campeões. Não estão jogando nada, mas jogadores campeões. Né? Vários campeões de Libertadores, campeões brasileiros, jogador que foi pra Copa do Mundo, jogador caro. Acabaram de ser campeões da Libertadores. Oi? Acabaram de ser campeões da Libertadores. Campeão da Copa do Brasil, campeão, tudo que você puder imaginar. Aí ela olha pro banco, vê o cara, nada. Olha pra diretoria. Ô, Birne, mas alguém na diretoria precisa ter autoridade mínima para cobrar jogadores nesse momento. E hoje na diretoria do Flamengo não há ninguém que tenha autoridade para cobrar o Gabigol, que tenha legitimidade. Eu fico imaginando uma conversa do Marcos Braz. Complicou. Eu fico imaginando uma conversa do Marcos Braz com o Gabigol. Chegando, Gabigol, você não está entregando ali o que a gente espera, se doa ali como o treinador sugeriu.
O Gabigol vai falar, meu amigo, você não fica nem no clube, você é político, você é vereador, eu vou correr por você, você vai vir me dar bronca? E aí, quando a gente faz esse paralelo com o Palmeiras, a gente enxerga uma estrutura profissional, tá todo mundo vivendo aquilo ali 24 horas. Quando você tem esse tipo de pessoa na diretoria do Flamengo, que tem outras funções, que tem outras prioridades, fica muito difícil cobrar. Peraí, mas aí eu vou ter que voltar de novo naquele assunto, não tem jeito, é inevitável. Por que com o Dorival deu certo? Por que com o Dorival não jogava Pedro e Gabigol? Aí ele colocou o Pedro e o Gabigol. E o Gabigol não estava na função ali dele e tal, ele entendeu o momento. Não sei se é conversa, gestão de elenco que aconteceu, mas também não era o Gabigol naquela função dele. Fez menos gols, inclusive, embora tenha feito gol da Libertadores, fez menos, mas foi um excelente garçom, assistente, abriu espaço, se dedicou, se empenhou e não reclamou quando saiu em algum momento, estava lá o Gabigol. Aí chega o Dorival, o Rodinei não presta, o Rodinei não serve, o Rodinei é o lixo. O Rodinei voou com o Dorival. Essa é uma outra questão, né? Aí você vê o Rodinei embora e hoje não tem lateral direito. Exatamente. Léo Pereira. O Léo Pereira é imprestável. O Léo Pereira é imprestável. Aí ele põe o Léo Pereira ali e o Léo Pereira começa a jogar ao sabor da torcida. Então, o Rodinei jogou bem cedo, mas no Flamengo? Não, Sim, não necessariamente. Você não lembra do debate no final do ano? Esse ano, mas eu lembro que ele... Exatamente. É uma diretoria muito sensível à arquibancada. Totalmente. Não é só sensível. Não só arquibancada. Ela é arquibancada. Ela faz parte de arquibancada. Quase todos os clubes. Quem tá precisando é o torcedor. A rede social. Não é solidariedade flamenguista. Os dirigentes são torcedores. Você sabe quando o Vitor Pereira balança no cargo? Quando o Maracanã grita o que gritou hoje. Não é que não tem avaliação sobre... Já gritou, já não é a primeira vez. Resultado. Porque quando você contrata o Vitor Pereira e você tem 3 decisões em 45 dias e você quer mudar a metodologia de trabalho, você precisa estar pronto para o risco. O Flamengo não existe. Não é permitido ao Flamengo você ter tempo para experimentar, implementar. Essa é a cultura do Flamengo. Você falou agora de como se consome futebol, como é administrado futebol. A cultura do Flamengo é que você não tem tempo. Você não tem tempo para experimentar a filosofia. Aí você contrata um treinador dizendo que você quer trocar a filosofia. Sendo que você tem Supercopa do Palmeiras, esse foi o Paulo Souza ano passado. Palmeiras, você tem Mundial, você tem Recopa, você tem um estadual que vai ganhar um peso enorme, porque você precisa de resultado. Você perdeu tudo. O Maracanã vai ferver como ferver hoje, porque você precisa do resultado. E é um estadual, hein? Dentro daquela escala que a gente saiu do Flamengo é um estadual. Como então, um derrotado. Então, assim, o que se debate não é metodologia, não é trabalho, não é mas será que se eu dispensar o Rodinei, eu tenho garantia que eu vou trazer o Vitor precisa de um lateral assim, eu vou conversar. Não, o que vale é, Rodinei aqui já me deu problema com a torcida, tive que vender, virou piada, esse ano ele foi bem, mas não sei como. É assim que se toca futebol no Flamengo hoje. E em quase todos os clubes. É igual a coletiva do Vitor Pereira. Mas não todos. O Vitor Pereira, ele vai dar coletiva. A diferença de resultados. Ele vai dar coletiva quase. O que não faz isso é porque o tempo que acertou no técnico. O que a gente pode esperar do Vitor Pereira? Aquilo ali era o Dead Man Talking. É, exatamente. É um constrangimento. Isso. Como é que é? Dead Man Talking. Por favor, mais uma vez. Vitor Pereira na coletiva era o Dead Man Talking. Não, traduza para o fã de esporte. Não tem o Dead Man Walking, né? Que é o homem morto caminhando. Já está com a Walking Dead, o técnico do zumbi. O técnico zumbi é o técnico que fala na coletiva. E se ele não cair? E tem uma frase ali... É impossível que ele não caia. Vitor, tem uma frase ali que é assim... Impossível, isso não existe. A pergunta tem que ser feita, se não me engano, acho que é o colega, o Marcos Coelho da Tupi, sobre o futuro, e não, ele fala... É o clube que toma as decisões, não eu. Ou seja, tá posto, ele não vai pedir demissão. É, porque tem muita decisão. Claro, lógico. Por outro lado, tem um clube que vai sentar hoje e falar, e aí? Olha que a torcida tá gritando, e sabe o que foi mais curioso? Que ele falou... Tem Copa do Brasil. Na entrevista ele falou, o time no primeiro tempo se posicionou, não como eu gostaria, teve erros técnicos, eu nunca vou entregar o jogador e eu não sei por que isso aconteceu. Isso aí é o apito final, ó. Não acabou o jogo, ó, Vitor Pereira. No apito final lá. A atenção do... Aí é o Walking Dead, né? É o Dead Man Walking. E aí acho que a gente tem que olhar muito a reação dos jogadores também. Ó, cara, não só dele. É um abandono total, né? Sim, mas porque a derrota é do clube. Mas isso, olha só, a derrota é do clube. Olha isso. Lembrei aqui o Paulo Souza. Em cima disso tudo, o técnico Paulo também Souza foi contratado ano passado para mudar essa filosofia. Sim. Porque não há coragem da diretoria de mudar. A diretoria não muda. Ela terceiriza. Aí assim, vem aqui e muda. Aí ele não consegue mudar porque não tem respaldo para mudar. Não dá. E aí ele é devorado pelo elenco e a diretoria contrata outro técnico com ele no cargo ainda. É assim que funciona o Flamengo. E aí acerta, porque na tentativa e erro, com um elenco que tem qualidade técnica, você às vezes vai acertar e às vezes vai errar. Como acertou, na sorte, acertou um golaço de placa na contratação do Jorge Jesus. Deu certo. Os outros, ela errou aqui, acertou com o Dorival. Mas aí ela acerta com o Dorival e depois
manda ele embora. Pois é, onde acertou, errou, deu um tiro no pé. Aí do outro lado eu queria pontuar aqui, porque eu falei que a direção do Fluminense nem sempre é totalmente profissional, porque a gente sabe que tem muito do presidente Mário Bittencourt ali, mas existe uma figura dentro do departamento de futebol do Fluminense que é veteraníssimo no futebol, que sabe muito de bastidores, que não aparece. Paulo Angione. Não aparece, mas está nos bastidores organizando aquilo tudo. E ele ganhou um parceiro fundamental do ano passado para cá, o Fred. O Fred tem uma relação de conexão elenco, comissão técnica, diretoria, porque ele tem contato direto com o presidente Mário Bittencourt o tempo inteiro, e o trabalho dele está rendendo fruto também. Mas aí você está falando de Paulo Angione, que conhece bola, bastidor, faz o trabalho dele. E é profissional. Fred, que conhece vestiário, tem linha direta com o Mário, mais do que isso, tem voz com o Mário. Tem muita. São amicíssimos pessoais. Então, você começa a desenhar pra gente uma cadeia. Tem um treinador que tem uma ideia de futebol. Tem um elenco que é potencializado. Que é potencializado pelo treinador. Tem um cara que controla esse trabalho da gestão do departamento de futebol com o Angione. Tem um cara que é um ex-jogador, que fez uma transição, que tem essa linha direta com o presidente, que tem voz, que vai virar e falar, isso aqui funciona. Banca esse... Então, assim... É que o Flamengo tem jogadores também, né? O Flamengo tem o Juan... Mas que não tem o peso do Fred. Não a personalidade do Fred. O Juan é quase que um peso dentro do Flamengo, é a informação, porque não tem autonomia e o Flamengo não sabe o que faz com o ídolo, porque mandar embora pode ser complicado. Aí você tem um gerente... falando de novo da diretoria do Flamengo. Que é o Fabinho Soldado. Então, assim, só para explicar, porque o resultado não acontece. Porque a diretoria do Flamengo bate muito da tecla de que ela é pautada por aquele livro, que a bola não entra por acaso. A bola também não deixa de entrar por acaso. Então, assim, olha a estrutura de futebol. A estrutura de futebol é que hoje o Flamengo tem um problema a resolver. O Flamengo tem um elenco muito grande em tamanho. E você precisa... Não é um problema assim, você não sabe administrar. O problema é o Flamengo não saber administrar o tamanho desse elenco. Sim. O Gabigol é um cara muito grande na história do Flamengo. Sim. O Bruno voltando, pedindo espaço, é algo muito grande. O Everton Ribeiro é um cara muito grande. Mas não pode ser solução mandar esses caras embora. Você precisa... você precisa saber gerir. Sim, isso é exatamente você não sabe gerir esse grupo. Aí você terceiriza o Paulo Souza. Paulo Souza não sabe o que é o Flamengo. Ele vai começar a entender, tatear, sentir. Tarde demais. Aí você terceiriza ao Vitor a evolução e ao potencializar desse elenco. Aí você tem 3 finais. Então, assim. E o mais curioso é que na final da Copa do Brasil, coletivamente, o time do Vitor Pereira foi melhor que o do Dorival. Na final da Copa do Brasil. E do outro lado, você bate de frente com o Fluminense, que tem um projeto de futebol melhor que o seu. Você bate de frente num clássico com um rival, com um arquival, com baixo. Já que o Pedro tá falando do Flu, vamos com a outra imagem. Ele tá vendo a tristeza, a decepção, a apatia do time do Flamengo, do seu treinador ali. Mostra o lado do Fluminense, então. Que o Fluminense é o campeão carioca. O Fluminense fez uma partida histórica, maravilhosa, um primeiro tempo arrebatador, incrível contra o Flamengo. Olha, a festa do Diniz aí, Pedro. Você que tava falando, olha a loucura do Diniz. O Diniz. Eu tô maluco. É muito entalado, porque ele tem uma ideia e ele apanha muito por essa ideia. E ele apanha muito porque essa ideia nunca levantou uma taça. O papinho furado de reclamar da saidinha, então, de não sei o quê. É muita coisa entalada pra fizeram com ele no São Paulo, pra ser bem direto. Ele ir pra galera. Perdeu o campeonato por causa dele. O Diniz foi tratado durante muito tempo como piada, como chacota. Tá vendo essa saidinha aí? O que dá? Utopia. Porque reduzem o trabalho dele a saidinha. Nunca pararam para debater o que essa saidinha traz, por que ele atrai, como é que ele desafoga, quem ele potencializa como o André. Nunca. O legal é você debochar de quem você não gosta. Muitas vezes o futebol é debatido assim. Mas o Fígaro. Eu gosto do Eugênio, eu vou defender a ideia dele. Eu não gosto do Breila, eu vou tirar sarro. Ninguém explica como fazer. Infelizmente é assim. Então isso pega. O Diniz é ser humano. E o Diniz... Ele escuta, ele ouve, ele lê, ele sabe o que se fala. Uma cena bonita do Diniz foi ele comemorando com a torcida e jogando corações como o Fred. Ali, E é legal isso do Diniz, porque ele tem problemas, claro. Nem sempre ele vai conseguir desenvolver boas relações humanas, mas ele tem algo que é muito emblemático, que é uma aceitação gigantesca dos atletas. E isso tem um peso. E isso acontece muito também porque o Diniz nunca reclama de jogadores. A gente nunca viu o Diniz com postura de chegar no clube e falar: poxa, não tem a característica que eu gosto, pô, o jogador tal não combina com o que eu faço, ou o jogador tal, o jogador X não tem boa vontade. O Diniz já trabalhou com o Fred, o Diniz trabalha com o Felipe Melo, um Felipe Melo hoje que é difícil de encaixar, já pela idade. E não é o titular, né? Não é o titular. Ele lida com isso, inclusive. E não é o titular e sempre, a gente nunca vê o Felipe Melo com uma postura ruim, uma postura tóxica no clube. Ele jogou contra o Sport Cristal, perdeu
recebeu a bola do gol do Sporting Cristal, saiu no intervalo e hoje foi titular. Então, é bancar muito também, né? Foi de novo hoje, outra situação para mim de atleta que mostra a competência do Diniz é com o Fábio, o goleiro. O Fábio, se a gente observar, não é um goleiro que tem característica de saída de bola. Está sendo potencializado com mais de 40 anos e fazendo, e aparentemente apaixonado pelo que faz, evoluindo porque um treinador o convenceu de que isso é fundamental, que um goleiro hoje não pode não saber jogar com os pés. Então, existe, para mim, o grande mérito do Diniz é não desprezar atletas. Ele trabalha com todo mundo, ele tenta motivar todo mundo e ele melhora muitos jogadores. Sobre a intensidade do jogo, tudo bem que o Fábio é um goleiro 42 anos. Felipe Melo, começaram hoje, 39. Marcelo, 34. Keno, 33. Ganso tem 33, eu não vou nem falar da parte física, que aí você aumenta. 35, né? 35 tem o Cano. Ou seja, ele tinha meio time. E você não citou jogadores quase veteranos. E faltou Samuel Xavier aí porque estava suspenso. O Guga hoje, e só uma coisa sobre o Diniz ainda, eu acho que o jogo intenso. E a gente debatendo muito de como o resultadismo é tocado, nunca foi refém disso. Derrotado, tratado como chacota, piada e nunca negociou com o que ele acredita de futebol. Ele é campeão hoje sem precisar negociar, sem precisar, vou ter que ser assim para ter meu resultado, vou ter que negociar, abrir mão de... Não. Ele é campeão com a ideia dele. A ideia é que tiraram sarro, que ele foi derrotado, com a ideia que ele perdeu um campeonato brasileiro em reta final, com a ideia que ele perdeu jogos decisivos e que sempre tinha que ouvir. Isso aí não vai a lugar nenhum. Isso é muito bonito no início do campeonato, que na hora do vamos ver não ganha. E ele nunca recuou. Ele acredita, e acho que isso tem um valor muito grande. Porque quantas e quantas vezes a gente para debater o futebol? Não, mas esse técnico sabe ele nunca recuou, sofrer, segurar, segurar o resultado. Ele avançou. Ele evoluiu a ideia. Entendeu onde aquilo ali falhava. Ele evoluiu a ideia. Sim. E a gente está falando do outro lado, e que foi contratado para evoluir e não evoluiu nada. Nada. Pelo contrário, regrediu. Regrediu muito. Deu vários passos atrás. Só um ponto. Claro. O Fluminense contrata o Fernando Diniz no pior momento da carreira dele. Ele veio crescendo, chegou no São Paulo. Ele estava prestes a ser campeão brasileiro no São Paulo. Aí foi aquela queda brusca. Não por culpa dele. Tudo bem. Tudo bem, mas é uma queda brusca. Eu acho que o ambiente inteiro ali, que envolvia o São Paulo naquele momento, ano, né? Contribuiu. Foi virada de ano ali, né? Foi quando entrou o Casares. E mudança de diretoria. O brasileiro você muda a diretoria na reta final do campeonato. A mesma diretoria que depois, com o campeonato em andamento, vende o artilheiro do time. Antes do campeonato terminar, o Brenner. E o São Paulo ainda tinha chance de ser campeão naquela altura. Bem, mas o Diniz vai para uma série. Esse é outro momento. O Diniz foi para o Santos, foi mal no Santos. Não teve nem tempo, né? Tá, mas foi mal no Santos, não conseguiu dar sequência. Desde então todo mundo foi mal no Santos, não só ele. Foi pro Vasco. Obrigado. Não conseguiu subir com o Vasco, foi demitido do Vasco, quer dizer, ele foi para a Série B. Alguém foi lá e acreditou nele. E alguém acreditou. É isso. Porque ele estava descendo a ladeira. Sendo que ele já tinha feito um trabalho no Fluminense, né? Ele já tinha feito um trabalho no Fluminense. Sim, em 2019. Exatamente. Onde sofreu com muitas críticas, mas deixou ali uma semente que muita gente no Fluminense gostava. E aí ele foi trazido de volta para o Fluminense e está conseguindo viver agora sim o melhor momento da carreira dele, com perspectiva, com potencial para crescer, porque ainda é um técnico muito jovem. Eu só queria pontuar isso. Sim. A gente fala muito, e é claro que é fundamental no futebol você ter dinheiro. Mas não adianta você ter dinheiro, e o jogo de hoje mostra isso, sem você ter um projeto esportivo que se sustente. Claro. O Cano, a gente está acostumado a ver o Gabigol, a molecada, né? Torcedores de outros times, molecadinha. Galera, o Fluminense fez um grande jogo, né? O Fernando Diniz tem um dedo grande aí nessa evolução desse time do Fluminense. É um time de toque de bola. Você vê que o segundo gol que o Fluminense fez foi um gol muito bonito. Aquela tabelinha que sai lá de trás, todo mundo tocando na bola, errando ou acertando. Ele fala para os jogadores, tem que jogar dessa forma, desse jeito que eu quero, e quem não fizer vai sair do time. É assim que ele faz. Tem que jogar, e todos os jogadores têm muita confiança, né? Ele passa muita confiança para os jogadores, e é por isso que esse trabalho do Diniz é um trabalho muito bom, né? E na minha opinião, o Diniz ainda tem grande chance de assumir a seleção brasileira, não só porque ele foi campeão carioca, devido ao trabalho que ele tem feito no time do Fluminense, porque o time do Fluminense não é um elenco estrelado igual o time do Flamengo, é um elenco que tem jogadores já com uma idade bem acima, e mesmo assim ele consegue extrair um futebol muito bom dessa equipe. Do outro lado, o time do Flamengo é um elenco estrelado, mas não consegue se tirar nada. Esse técnico Vitor Pereira é um técnico muito abaixo, não sei o que aconteceu, porque contrata um técnico que não ganhou nada
Porque o Vitor Pereira ele não ganhou nada no futebol brasileiro ainda. O Flamengo contrata um técnico que perdeu tudo pro Flamengo. E você demite um técnico que ganha. Entendeu? Aí agora o Flamengo tá colhendo os frutos e o Fluminense também tá colhendo seus frutos. Sendo que o Fluminense tá colhendo um fruto bom, que é o título. E o Flamengo só tá acumulando derrotas e vexames atrás de vexames, né? E vamos ver até onde vai isso que o Flamengo tá fazendo, né? Seria bem legal também que a diretoria do Flamengo fizesse uma coletiva de imprensa, falasse, né, sobre a gestão do Vitor Pereira e, na minha opinião, tem que ter uma avaliação após o Campeonato Carioca. Amanhã, o certo é amanhã o Flamengo já sentar, já deve ter uma avaliação sobre o Vitor Pereira, avaliar como que tá o trabalho dele e falar, ó, se o trabalho tá ruim, tem que mandar embora, acabou. Ou o Flamengo vai segurar por causa da multa. Provavelmente, se o Flamengo segurar por causa da multa, o Flamengo esse ano esquece título, esquece tudo. Porque o Flamengo não vai conseguir ganhar nada. Vai sair na primeira fase da Libertadores, no Brasileiro, dificilmente vai conseguir uma posição boa, porque do jeito que o Flamengo tá jogando é só ladeira abaixo. E já o Fluminense só subindo de produção. Na minha opinião, o Fluminense esse ano vai brigar grande na Libertadores. Do jeito que o Fluminense está jogando, é uma equipe muito competitiva. É uma equipe que mais evoluiu no ano de 2023 e por isso é sim candidata ao título da Libertadores, galera. E coloca nos comentários a opinião de vocês, coloca tudo que vocês quiserem aí sobre essa final do Campeonato Carioca entre Fluminense e Flamengo. Fluminense goleando o Flamengo 4-1, show do Fluminense no Maracanã, galera. E não esqueçam também de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para você não ficar de fora de nenhum vídeo aqui do nosso canal.